Oi, gente! Nesse Dia das Crianças, nossa entrevista especial é com uma pessoa muito especial também, porque ele foi a criança que mais fez novelas durante toda a década de 90. Quem se lembra do Eduardo Caldas? Hoje ele veio aqui conversar com a gente e falar um pouquinho da experiência de ter sido um ator mirim, o que ele fez depois que ele saiu dos holofotes da mídia e quais são os seus projetos atuais. Não gosto de dormir cedo. Mas vai ter que começar a gostar. Sabe o que eu vou fazer? Vou fugir do colégio. Você não faça isso, Pinguim. Eu vou levar meu bodoque. Quando a professora estiver escrevendo o quadro, eu, atiro na perna dela. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado conversar comigo. Prazer estar aqui conversando com você. Parabéns pelo seu trabalho. Dei uma olhada nas entrevistas, muito legal. Obrigada. Vamos conversar do início, né? Você era muito criança quando começou a fazer novela. Você tinha quantos anos? Cara, minha primeira novela, Felicidade, eu tinha 7 anos. E não foi algo que eu nunca quis, entendeu? Eu nunca fiz curso de teatro, nada. Foi uma coincidência da vida, acabou acontecendo. Uma amiga da minha mãe dividia apartamento com a Viviane Pasmanter, foi minha primeira mãe em novela, e Uhum. ela sabia que estavam desesperados procurando uma criança para fazer o Alvin. Me perguntou se podia me indicar, eu fiz o teste e passei, porque já tinha uma criança escolhida para fazer o Alvin, e a criança espichou no decorrer da novela, porque ela tem uma primeira fase, e aí depois tem a segunda fase, onde entra Bia e Alvin. E aí a Viviane não é das pessoas mais altas, então eles estavam achando que a criança já não batia como filho, né? Tipo, era estranho. E aí eles estavam desesperados, porque o personagem estava prestes a entrar na novela. E aí, acho que nessa correria, gostaram de mim. Eles até, assim, de primeira eu não passei, mas depois eles me chamaram de novo, falaram assim, cara, não, vamos fazer um teste de câmera, porque a gente gostou de você, mas achou que você também é meio alto. Então, vamos ver como é que é. Aí eu fiz esse teste de câmera com a Vivi e com a Tati Goulart, que era a Bia, né? E aí passei, cara, foi um sucesso, deu super certo. Não sei como, acho que pelo brilhantismo do pessoal lá que conseguiu enfim, guiar direito. Eu acho que eu fui espertinho também e fui Foi. pegando. Muito bem. Você gostou desse primeiro contato ali com as câmeras, com a TV? A verdade é que assim que acabou a novela, eu falei assim, ai, mas não quero mais não, muito cansativo e tal. Mas passaram-se 2 meses, eu falei, tô com saudade. Ela falou, tá mesmo, porque te chamaram para fazer um teste para um outro trabalho. E aí eu acabei fazendo um Você Decide, que foi meu segundo trabalho. E aí dali direto eu já fiz de corpo e alma, foi um mega sucesso. E com o Pinguim, que era um filhos trocados na maternidade, né? Tipo, eu era o garoto de família rica que ia morar com uma família no morro. E aí tinha todo esse dilema de como é que iam ficar essas crianças, se iam destrocar ou não. E aí a partir dessa novela foi. Aí eu acho que já estava meio consolidado, já tinha feito 2 novelas de grande sucesso, aí fui direto, e o resto é Aí foi a história. Pátria Minha, que está reprisando agora, né? Entrou, reprisando não, tá no catálogo agora da Globoplay, né? Essa semana eu também É, comecei a assistir. antes, na verdade, teve Sonho Meu, que foi uma novela Ah, das é, teve seis. Sonho Meu, é verdade. Aí depois veio Pátria Minha, que foi minha segunda novela das 8, né? E acho que assim, de Pátria Minha em diante, aí foi uma loucura mesmo, porque foi muita coisa uma atrás da outra, né? Não, ele também tá nervoso. Vocês pensam que eu não enxergo? Eu te via todo ano, assim, o ano inteiro em novela, né? Então foi uma coisa assim, direto, você não descansava nunca. Cara, então, eu até acho que isso é parte do porquê que você parou, que em algum momento vai É, vir com essa certeza. pergunta. Porque, cara, a verdade é que, assim, extraíram tudo que eu tinha, né? Na verdade, por conta também desse trabalho que eu tô fazendo, eu tenho pesquisado muito sobre esse mundo e eu descobri que eu sou a criança que mais fez novela na história do Brasil. Tem, Nossa, óbvio, parabéns. tem outros atores mirins que fizeram muito mais novelas. A Fernandinha Rodrigues fez, sei lá, 20 novelas. Não, mas Mas aí de você zero, parou antes, né? Ela continuou, você parou. sim, exatamente. Então, assim, de 0 até 14 anos, porque ela fez várias novelas depois. Mas de Aham. 0 a 14 anos, ninguém fez tantas novelas quanto eu. E aí é uma doideira, cara, porque pega assim, você pega 95, que é o ano de Pátria Minha, eu tava em 3 produtos diferentes. Eu fiz um pouquinho, tinha um finalzinho de Pátria Minha, que o Pátria Minha começa em 94, acaba em 95. Aí, de lá direto eu já vou para Malhação.
que é o começo de Malhação, né? A primeira temporada. E aí, 4x4 teve que ser esticada porque a outra novela não estava pronta, e aí eles precisavam criar, tipo, novas coisas. Aí criaram o meu personagem, o Dinho Animal, que era sobrinho do Raí, né, do Marcelo Novaes. Então, reeditei uma dupla ali com a Tati Goulart, que era a Ângela, e foi meu primeiro trabalho com o Marcelo, que é dos atores que eu mais trabalhei junto. Além disso, eu fiz Vira-Lata com ele também, Zazá, Chiquinha Gonzaga. Então, assim, em 95 eu fiz três, em 96 eu fiz três também, porque eu fiz Malhação Verão, que eu voltei para fazer Malhação Verão, 20 capítulos, Vira-Lata e um especial de Natal do Didi, que é um Anjo Trapalhão. Acho que na TV era uma visita de Natal. Então, assim, realmente era muita coisa ao mesmo tempo, né? Tipo, e chegou um momento que eu tava cansado e falei assim, cara, eu quero parar um pouco. Minha mãe falou assim, não, normal, você tá 10 anos aí fazendo muita coisa. E ela falou, dá um tempo, quando você sentir saudade, você volta. Só que eu nunca senti Nunca sinto saudade. saudade. Acabei continuando no meio, né? Me formei em cinema, virei roteirista e diretor, mas assim, nunca quis mais atuar. Mas aí fica com trauma, alguma coisa assim? Ah, com certeza tem muitos traumas, né? Eu acho que na vida as coisas dificilmente são só boas ou só ruins, né? Eu acho que teve muita coisa incrível que eu agradeço muito que essa experiência fez comigo. Acho que desenvolveu muita coisa para mim. Acho que especialmente o que eu mais agradeço é, pô, a exposição que eu tive a tantas pessoas geniais numa idade tão cedo, né? Que ajudou a desenvolver minha sensibilidade artística. Então, isso foi uma coisa muito rica para mim, porque de repente eu estava vivendo histórias de grandes autores, né? Gilberto Braga, trabalhei com os maiores, né? Gilberto Braga, Manuel Carlos, Glória Pérez, Carlos Lombardi. Eu fiz novela de todas essas pessoas, com grandes diretores, atores incríveis, Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Renato Aragão. Então, isso foi muito legal. Mas essa profissão, né, ela é muito complicada para uma criança, porque de repente ela está exposta a muita responsabilidade, muita expectativa, né, da sociedade como um todo, da família, e muita exposição também, né, midiática, todo mundo sabe quem você é. Então, isso é uma coisa muito complicada, muito sensível para uma criança que está num momento de formação de quem ela é, vivendo várias outras pessoas, né, vários outros personagens. Então, assim, e acho que especialmente por isso, por eu ter feito muito, eu acho que aquilo ali me saturou de uma forma que foi me sufocando e chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero muito isso aqui para mim, não. Você se sentia pressionado por ser comparado a Macaulay Culkin, que naquela época estava bombando e tudo? Isso não, isso eu achava legal porque eu era muito fã do Macaulay Culkin, sabe? Eu lembro que uma vez eu pedi para minha mãe comprar um blazer para mim, porque eu vi o Macaulay Culkin com blazer, e aí eu queria ficar com o blazer também. Isso eu gostava, assim, mas isso eu até acho que foi feita uma boa blindagem em mim. Mas o doido é que, assim, tem coisas que só depois que também que você vai entendendo que eram pressões. Esses seus projetos atuais, que você podia falar alguma coisa? Sim, sim. Eu tô. Na verdade, um guarda-chuva de vários projetos, mas eu tô começando produzindo um podcast. Eu mapeei 150 nomes de atores mirins da década de 70, 80, 90, 2000. Já conversei com 59 deles, assim, já Ah, tenho material. Sobre tudo isso, sobre o que representou para eles, como adultos, hoje em dia, ter passado por toda essa experiência porque eu acho que é o seguinte, o debate sobre o ator mirim na sociedade, ele é muito raso, né? Ele fica sempre, quando existe, né? Porque não se fala muito sobre isso. Quando se fala sobre isso, se fala muito sobre uma saudade da fama e que isso deixa a pessoa doida e tal, quando tem um sem número de outras questões que vem nisso, assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo que comigo isso me pegou muito, porque as vivências são diferentes, tem gente que isso não pegou. Mas acho que eu cheguei até a falar rapidamente aqui, mas assim, criança, estou num momento de descobrir quem eu sou e eu estou vivendo outras pessoas, né? Então, muita coisa que você está vivendo ali nas cenas e tal acabam
continuando com você de alguma forma, e o reverso também, você leva coisas. Isso eu acho até que é mais saudável, você levar coisas da sua vida pessoal pro personagem, mas é, é muito complicado, porque o instrumento de trabalho do ator é o corpo, né? E é nele que você está vivendo um bando de coisa, um bando de emoção. Eu não tinha treinamento para isso, então, assim, quando eu fazia cenas. Agora tem muita, por causa de Pátria Minha, que está passando no Globoplay, tem muita gente comentando assim, nossa, que demais, que incrível essa cena, você no aeroporto quando o pai vai embora e tal, que tem uma cena que eu choro e tal, blá, 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 e elogiando muito isso. E eu fico assim, sempre pensando assim, cara, eu não tinha treinamento, então assim, quando eu chorava em cena, eu literalmente pensava assim que, ah, minha mãe tá morrendo, entendeu? Eu não sei o quão saudável é uma criança passar por isso e repetir várias vezes, sabe? 7 vezes num dia, ter que entrar nessa energia, sabe? É complicado, assim. Então, tentando responder as duas perguntas, eu estou fazendo esse projeto, estou produzindo um podcast sobre isso, com esses relatos dessas pessoas, tem sido muito interessante. Muitas coisas da minha vida, da minha trajetória, eu estou revendo isso, porque a verdade é que quando eu parei, eu me fechei completamente a isso, né, Renata? Eu troquei meu sobrenome, eu passei. Não troquei, meu nome é Eduardo Caldas Cavalcante de Albuquerque. Eu usava como ator Eduardo Caldas, e quando eu virei roteirista e diretor, eu passei a usar o Eduardo Albuquerque. Eu fugia da imprensa pra caramba, eu não dava entrevista de jeito nenhum, por onde Até anda. hoje, né? Tá dando para mim agora, mas eu não vejo você dando entrevista. Eu tenho tentado melhorar um pouco isso, até porque eu acho que, enfim, que é importante para o projeto, mas também porque eu estou me abrindo mais a olhar para esse lado e, na verdade, me reconectar com isso, porque de alguma forma, é um capital que eu deixei de usar, né? Tipo, a minha história toda, de trocar o nome, não querer falar sobre isso e tal. E aí, enfim, estou fazendo esse trabalho e acho que sim, que para responder a primeira pergunta, que tem muita coisa traumática nisso, como tudo na vida. Eu acho que a gente tem que conversar, eu acho que é importante que a sociedade converse sobre isso, porque a gente pode glamorizar como quiser, mas não deixa de ser um trabalho infantil, né? A criança não deve trabalhar, ela deve só. O trabalho dela é estudar. Então, eu acho que é importante isso para a gente poder fornecer condições melhores para novas famílias que vão se ver nessa situação e poder aprender com as nossas histórias. E também porque eu acho que é uma coisa atual, porque com rede social, muitas crianças, né, têm sua imagem explorada pelos pais para ser influencer e tudo mais. E todo mundo, na verdade, agora tem uma forma de, tipo, de alguma forma mostrar a sua imagem ali, e existe um descolamento do que é a real, de quem é você mesmo, para quem é essa persona, né? Para quem o Dudu, que sou eu, é diferente um pouco do Eduardo Caldas, embora eu seja o Eduardo Caldas. E é difícil lidar com esse descolamento em muitos momentos. E eu acho que a gente, essas crianças que hoje são adultos, tem uma certa experiência que pode ajudar isso a gente, como sociedade como um todo, entender isso, já que está todo mundo meio que passando por isso agora com a rede social. Você hoje está com quantos anos? 39. Faço 40 ano que vem, vou virar um quarentão, mas, enfim, Você parou de atuar com quantos anos? acho que eu tava com uns 14, 15 anos, assim. E, A última e coisa foi em 99. Pô, claro. É que. É que é o quê? É que é o quê? É que futebol é que é seu jogo, é ou não é? Seu esporte favorito é o futebol. Tá certo, futebol é jogo de macho. É isso aí, meu filho. Eu também bati um bolão. Não jogo mais porque eu operei os meniscos, mas bati um bolão. Você disse que eu jogava mal, que eu era grosso. É, mas é porque futebol é que é seu jogo preferido. Mas o pai tá aqui pra isso, pra e te ensinar. assim, pensar em atuar hoje, sem nem pensar, nem que seja num filme, sem ser novela. Não é algo que eu busque, sabe? Mas, assim, a verdade é que desde que esse foi meu fim oficial, mas, por exemplo, na faculdade eu atuei no curta de um amigo meu, no meu filme eu escrevi um longa-metragem, né? Depois que eu parei de ser ator, primeiro curti um pouco a adolescência e depois eu estudei cinema, me formei na PUC e trabalho desde então. É porque é mais difícil de conhecer roteirista e diretor, mas eu tenho uma carreira bacana, consolidada no meio. Escrevi para o Porta dos Fundos, para o Multishow, para a própria Globo. E tem um longa de 2015 que eu escrevi, uma comédia chamada A Esperança é a Última que Morre,
com a Dani Calabresa, com o Danton Mello, com a Xuxa Canouro, o Rodrigo Santana, um elenco bem bacana. E eu faço uma ponta nesse filme, assim, bem rapidinha, mas legal. Então, assim, eu vejo isso como, tipo, eu atuei em outras coisas. Atuaria, eu não tenho vontade, eu acho que tem que ser uma coisa muito legal. Agora tem até um papo de remake de Felicidade, né? Pô, Isso, ia eu ia ser. até te perguntar se você participaria desse remake aí. O que que você acha dessa história? Cara, então, inundaram meu Instagram com isso, né? Tem um perfil desses que botou uma sujeira, tipo, sugira aí quem deveria ser o novo Álvaro e Helena e tal. Aí me citaram 2 vezes lá para fazer Eu vi. o Álvaro. Assim, eu tenho mais interesse, por exemplo, esse eu faria com certeza, se tivesse essa brincadeira que eu fiz, mas não é muito brincadeira, não. Se fizessem um sequel, uma sequência de Felicidade. Tipo, como estão os personagens hoje em dia, entendeu? Sei. É, então, assim, revisitar o Alvinho, ser o Alvinho hoje em dia, eu acho que ia ser interessante, assim, se tivesse, pegasse a questão política do Brasil, assim, e o Alvinho, assim, mais coxinha, a Bia mais de esquerda, eu acho que ia ser uma coisa interessante. Agora, fazer e tal, não sei o que, novas coisas, só se fosse muito interessante. Eu não tenho muito interesse, assim, Mas muito te tempo. chamaram para fazer novela de novo nesse tempo todo aí que você ficou fora? Muitas vezes, muitas É. vezes. Até hoje em dia não mais, mas a última vez que eu lembro foi, sei lá, 2008, assim. Mas eu já estava num momento que eu falava assim, gente, vocês estão ligados que eu não sou mais aquela criança, né? Eu sou um adulto hoje em dia. Pô, não tô, sabe, eu não tô interessado, para de me procurar, eu faço outra coisa agora. Nesse trabalho que eu tô fazendo agora, também parte dele tem algumas coisas de atuação, assim, sabe? Então, Ai, assim, legal. vocês vão me ver atuando dentro desse projeto de alguma forma. Já tem algum prazo assim de quando vai estrear? Não, não, porque a gente está começando agora, tipo, a produção, e é o que eu falei, como eu estou lidando com, pô, a vida das pessoas, né, com muitos relatos pessoais e tal, pesados muitas vezes, tem muitas coisas complicadas, sensíveis que foram relatadas para mim, é um processo um pouco que demora um pouco, eu estou querendo fazer isso de forma responsável e também de forma maneira, assim, sabe, fazer um puta projeto. Então, assim, com certeza pro ano que vem, assim. Última notícia que sempre tem notícias suas, né? Mas quando reprisam novelas, né? Que você Uhum. tá sempre sendo reprisado aí no Vivo ou no Globoplay. Mas eu lembro que últimas coisas que falaram de você é que você estava morando num trailer nos Estados Unidos. Isso Sim. também foi para poder fugir dessa coisa do ator mirim ou não? Não, na verdade, assim, eu fui para os Estados Unidos em 2016, né, por vários motivos, assim, a situação aqui no Brasil estava caminhando para o que aconteceu depois, e eu reparei isso. E eu falei, cara, não tenho estômago para isso. E também, por outras coisas, era uma vontade da minha então namorada na época morar nos Estados Unidos. E eu estava escrevendo um filme que, inclusive, está com data prevista agora para estrear em janeiro, chamado Dois é Demais em Orlando, que enfim, eu fiz o argumento original, depois entraram outros roteiristas. Mas então eu aproveitei para tipo ir fazer uma pesquisa, porque o filme se passa nos Estados Unidos, se passa nos parques da Universal, que foi quem comprou o filme e tudo mais. E aí eu aproveitei isso tudo, eu fui e resolvi ficar. Tipo, no primeiro dia eu fui visitar um advogado e ver como é que eu conseguia ficar lá. E aí fiquei com visto de trabalho e tudo mais, e morei lá os últimos. Eu acabei de voltar para o Brasil, na verdade, eu voltei em fevereiro. Eu morei por 6 anos e meio lá. E aí, quando chegou a pandemia, que foi, né, aquele momento muito complicado, era um ano que acabava meu visto, eu não sabia se eu ia continuar nos Estados Unidos ou não, porque tinha a eleição do Trump, então eu não queria ficar se ele continuasse, porque eu não me sentia bem-vindo como imigrante. E aí tinha uma questão de dinheiro ali mesmo, que, pô, não sabia quanto tempo que aquilo ia durar, e como é que ia ser com questão de aluguel, e aí eu tenho que fazer um contrato longo. E aí eu e minha, nessa época, esposa, a gente já pensava nisso, a gente resolveu comprar uma van. A gente construiu uma casa dentro dela e a gente saiu dirigindo de Miami até o México.
A gente fez uma viagem muito longa, foram 8 meses disso. A gente ficou no México por 3 meses e tal. Aí depois, quando começaram as coisas a voltar ao normal, a gente voltou para os Estados Unidos, para Miami. Eu pedi um novo visto de trabalho. E aí, enfim, isso foi em 2021. E aí eu voltei agora em 2023. Eu me divorciei e voltei para o Brasil até para fazer esse projeto também, e agora estou aqui. Então foi isso. A imprensa dá uma sensacionalizada nisso, né? Sim. Porque vende. Até a verdade é o seguinte: a primeira vez que isso entrou no ciclo midiático foi uma matéria no G-Show que foi super normal. Mas aí algum outro blog pega isso e vai, tipo, ei, doutor Mirim mora num É, motorhome. Sendo que, cara, motorhome é muito maneiro, é mó, pô, mó sonho, sabe, de classe média alta, assim, porque, pô, eu tinha tudo, eu tinha é, água quente, forno, TV com Netflix, eu tava vivendo uma coisa, eu vivi uma pandemia muito legal nesse sentido, assim, porque muito legal. Tava sofrendo com tudo que estava acontecendo no mundo, mas eu não fiquei preso em casa porque eu ficava no meio do nada, não via ninguém, então não usava máscara, ficava eu, minha então esposa e meu cachorrinho, meu então cachorro. é uma aventura também, né? Ah, super. Para mim foi muito interessante, cara, porque eu acho que, e talvez isso tenha a ver com também ter sido ator, eu vivi uma infância protegida de certa forma ou cheia de medos, assim, então por exemplo, eu só fui andar de skate muito tarde, porque eu tinha medo de me machucar e aí isso atrapalhar. As pessoas não entendem também que tem muitas privações que você tem que fazer quando você é criança, que, tipo assim, adulto tudo bem, porque você entende ali o fruto daquilo, né? Em tudo, tipo, no dinheiro que você está fazendo, no reconhecimento. Com a criança é muito difícil. Então, por exemplo, coisas que as pessoas não pensam. Você não pode pegar sol quando você faz novela. Por quê? Imagina que hoje eu gravei uma cena que eu estou entrando num shopping. Amanhã eu gravo dentro do shopping e eu peguei sol de hoje para amanhã. Como é que você explica que tipo, eu entro no shopping branco e quando eu chego no shopping eu tô vermelho, sabe? Cortar o cabelo, você tem que cortar de acordo com o personagem, você não pode fazer do jeito que você quer. Então tem uma porrada de coisas que eu não podia fazer. E esse momento da van, várias desses símbolos, assim, para mim foram muito diferentes. Eu tive que montar a van, nunca soube fazer nada, eu nunca fui uma pessoa prática de coisas manuais, assim, sabe? Então, de repente, eu tive que aprender marcenaria, fazer isso e tal. Então, assim, foi realmente um momento de várias aventuras que foi muito rico para mim, que eu aprendi muita coisa nessa experiência de morar numa van por aí. Então, resumindo assim, você não tem assim problema em falar sobre o que na época que você atuava. Tô vendo que você tá falando super bem, mas a impressão que me Não, dava antes é que você não gostava de falar sobre, né, o assunto. E eu vejo eu que no seu evitava Instagram falar. você também coloca bastante coisa lá. Eu acho muito legal todos os relatos que você faz, vira matéria. Não sei se eles entram em contato com você, né? Você se me cola. Eles só pegam. Hoje mesmo eu falei isso, porque saiu um negócio na Eu revista vi. que eles pegaram ali e falaram, eu tenho que lembrar às vezes que isso acontece, porque eu falo muita coisa nada a ver, minha. Tem muitas vezes isso, assim, que parece que é uma coisa que você planta de alguma forma. Mas é porque tem jornalista que te segue e aí acaba, tipo, pegando ali e falando. Eu não tenho problema em falar sobre isso, mas por muito tempo eu evitava de falar sobre isso porque eu achava que eu não tinha muito o que falar, entendeu? Assim, então, pra quê, assim? E aí é sempre eu acho que é sempre num lugar, assim, de tipo, ah, mas e aí, você quer voltar e tal, não sei o quê. E aí eu falar, tipo, pô, não quero, frustra muitas pessoas, sabe? De tipo, ah, porra, você está cuspindo no prato, já ouvi muito isso, você está cuspindo no prato que você comeu? Eu falei, não, cara, infelizmente, assim, eu quero fazer outras coisas e eu não quero que minha vida seja resumida a isso, sabe? Eu tenho outras coisas e que acaba, de repente, atrapalhando essas outras coisas. Quer divulgar o seu Instagram? É? Claro, quem quiser é o Eduardo Caldas, o que é uma coisa engraçada, eu tenho Instagram há muito tempo, mas primeiro eu usava PPXI para ninguém me encontrar, depois passou a ser ed.albuquerque, e esse ano só que eu botei o Eduardo Caldas, e para mim foi uma coisa muito significativa, porque é parte desse momento que, por causa do projeto e por causa desse olhar que eu tô fazendo há muito tempo, de olhar para trás, de abraçar isso, entendeu? Uma coisa que eu me dissociei, assim. Então, foi
foi difícil pra mim, sabe? Tipo, botar o Eduardo Caldas assim, Mas mas foi agora tá legal. tranquilo. Ah, tem sido legal as pessoas. Eu acho que tem uma coisa bacana do ator mirim é que, em geral, a lembrança é boa, assim, sabe? Porque lembra É, as pessoas da própria infância delas, isso, muitas vezes. verdade. E A memória então, afetiva que a gente tem com você é bem grande. eu acho que com adulto tem mais ranço em algumas coisas, assim. Com criança, geralmente, que legal, você era muito bacana e tal. Então, sempre é legal o contato com quem gosta, assim. Qual foi a novela mais difícil que você achou de fazer? Eu acho que os meus personagens, eu acho que o Pinguim de Corpo e Alma e o Toquinho de Vira-Lata eram os que tinham mais amplitude, assim, sabe? Que ia do cômico ao, ao dramático, assim. Acho que o Alvinho é tipo assim, é fofinho e tem alguma coisa de dramático, mas eu acho que é uma novela que eu acho que a Tati é muito melhor do que eu nessa novela, assim. Ela é natural, ela chegou já sabendo o que fazer e arrebentava. Então, quando chegou em De Corpo e Alma, eu acho que eu já estava muito bem. Eu acho que o Pinguim é um personagem muito difícil, é muito diferente do Alvinho. Aí depois ali, Sonho Meu é um personagem que, pô, mais coadjuvante ali, não tem muita coisa, muita nuance. O Gabriel de Pátria Minha é um personagem difícil porque a novela é muito adulta e aquela criança ele tendo que lidar com isso. Tem Malhação, que é um menino, tem uma coisa corporal ali do menino andando de Esse. muleta Uhum. e tal. Eu acho que eu tive sorte que eu fiz muitos personagens interessantes, assim. Eu diria que, pô, assim, Dinho Animal, Sarrafo são bem comédia, assim, alívio cômico. Eu diria que realmente o Toquinho de Vira-Lata e o Pinguim foram os mais interessantes. Ah, também eu não tenho culpa se um babaca se jogou no mar achando que eu tava mesmo morrendo afogado. Ainda mais no mar bravo feito de ontem. O que não falta é babaca aí no mundo, né? Toda hora a gente tá tropeçando. O babaca de ontem, por exemplo, era eu. Ih, sujo. E uma coisa assim que eu penso, porque ator mirim não tem muito amplitude de personagem, né? Geralmente está subjugado ali ao adulto, é filho do fulano e tal. Eu tive muita sorte de ter personagens marcantes nesse sentido, assim. E tem um que eu gostaria de ter feito, que eu sempre olhei e falei assim, nossa, esse é diferente para uma criança fazer, é legal. É o personagem do Kaique em Chocolate com Pimenta, que é a Bernadette. Sim. Que é maravilhoso. Esse aí eu gostaria de ter feito porque é um bom desafio, não é só ser uma criança bonitinha que fala o seu texto e está na marca, assim. Mas eu acho, Eu falei, eu acho que eu peguei, assim, rápido, assim, porque vendo essa a Pátria Minha, eu realmente eu estava muito bem, assim, estava muito atuando muito bom. bem. Muito... No avião sem ninguém me ver. Papai já veio a viagem toda me dando bronca, pô. Eu sei que depois que você saiu, parou de atuar, você ficou um pouco na questão de música. Seu pai é músico, né? Sua mãe foi Aliás, você, acho que muita gente não sabe, né? Que você é de uma família de gente cultural ali, né? Sua avó, né? Foi Miss Sim. Minha avó Brasil. foi pro Brasil, foi a primeira Miss Brasil do Ceará, em 55. Meu pai é músico, né? Robertinho de Robertinho Recife. do Recife, gente, ele foi um dos fundadores do Yahoo, que também é ícone da nossa época, dos anos 80. Tem muita gente. E sua mãe, vocalista lá Da do... Afrodite, se E aí eu quiser. falo o que que ela tem que eu não tenho, que é a Sim, música, que né? é o hit, né, delas. E antes ela foi assim que ela conheceu meu pai, ela cantou com meu pai. É de chocolate, pois é, que não é Exatamente. Patrícia e Luciano, são os pais dele, gente. Olha só, ele tá na nossa vida há muito tempo até. Então, aí você entrou na música o quê? Por influência deles, você desistiu dessa questão de música? Cara, a música sempre esteve na minha vida por causa disso, né? Acho que meu primeiro brinquedo foi um vinil ou algo assim. Eu digo que é a coisa que eu mais amo na vida, mas eu nunca abordei ela como uma coisa profissional. Eu só, enfim, só curtia e A fiz alguns hobby. projetos, Uhum. fiz algumas coisas e tal. Eu também na terapia demorei para isso, mas para me definir como artista, entendeu? Assim, eu sou ator, sou diretor, sou roteirista, sou músico, sou tudo isso. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas criativas com a arte. É meio isso. Muito obrigada. Se você quiser até deixar um recado para o pessoal aí que está assistindo a gente. Claro, eu queria agradecer você pelas perguntas. Eu adorei, achei muito legal.
Agradecer por todo mundo aí que está assistindo Pátria Minha, curtindo. Eu estou muito feliz delas poderem relembrar, porque essa novela é uma novela que não foi reprisada, né? Tem algumas novelas que acabam passando por isso, de Corpo e Alma, uma novela que nunca vai ser reprisada, que é uma pena, porque foi minha novela de maior sucesso, assim. E pô, me sigam lá no o Eduardo Caldas no Instagram para ver um pouco desse projeto que eu estou fazendo, que vai ser muito legal, assim, eu estou muito animado com tudo e querendo que realmente paute aí um debate na sociedade sobre isso, que eu acho que é importante. Obrigada. Vamos seguir ele então, gente. Ou Eduardo Caldas lá no Instagram. Sucesso para você. Obrigada, viu? Obrigado, Renato, um beijo. Beijo.